Deus diz que não dê nada por obrigação, não faça nada por obrigação ou por dever, mas sim por amor a Deus. Servir a Deus, enquanto a gente pensar que servir a Deus é algo que eu estou aqui, ó Deus, estou te servindo, sou fiel, mas cadê meu milagre, Deus? Enquanto a gente achar que servir a Deus é uma barganha, é uma troca, que você fala assim: Deus, eu estou servindo, ó, eu não perco um culto, eu não perco uma célula, eu não perco um ciclo de oração, eu faço tudo a qual o Senhor requer de mim. E cadê meu milagre? É uma troca? Enquanto a gente buscar a Deus achando que é uma troca pelo um benefício que o Senhor pode nos dar, só lamento, irmão, você está enganando a si próprio. Porque Deus, Ele fala na sua palavra que Ele quer um coração quebrantado, contrito na sua presença. Deus, Ele quer um coração que queira verdadeiramente se arrepender todo dia daquilo que faz e dá um agrado a Deus. Deus, Ele quer um coração de uma pessoa que tenha a sensibilidade do Espírito, que quando Ele fizer algo que não o agrade, aquele alarmezinho dentro de você tocar e falar assim: meu Deus, ô Pai, me perdoa, Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Hoje é um dia, irmãos, de nós homenagearmos representantes de Deus como pastores, líderes, a qual fica à frente de ministérios, a qual fica à frente de uma igreja, a qual tem a responsabilidade de falar a sua palavra para alimentar o rebanho do Senhor. Mas eu não quero hoje falar sobre o pastor homem Valdemar, homem pastor Duval. Eu quero falar hoje sobre o maior de todos os pastores, o bom pastor. Que nós temos vários exemplos de homens de Deus na Bíblia, que eram pastores de ovelhas, não seres humanos, mas ovelhas comuns, que a qual através daquilo ali Deus os capacitou para algo maior. Nós temos o exemplo de Davi, que era o ruivozinho, menosprezado até pela sua família, seus familiares, que quando Samuel chegou, não tem mais ninguém? Ah, tem Davi, o ruivozinho, está lá no meio das malhadas, cuidando das ovelhas, é o pastorzinho, manda chamar. E a palavra de Deus diz que quando Samuel viu Davi, eis que o seu coração se encheu de certeza de Deus e disse: esse é o ungido do Senhor. Enquanto Samuel olhava para a aparência, quando ele viu os irmãos de Davi, o primogênito, um homem, pelo que fala a Bíblia, de bom porte, um homem de boa vista, Samuel logo disse: é esse. Porque Saul era assim, então o substituto tem que ser à sua altura. E Deus: não, Samuel, eu não enxergo com seus olhos, eu enxergo o que está aqui dentro. Esse não é capaz. Então, irmãos, nós temos vários exemplos. Temos Moisés, que o qual o homem, Deus como criança deu um livramento tão grande, foi ser criado pela filha de Faraó. Ou seja, Moisés era o verdadeiro playboy da época, que foi criado no meio da riqueza, no meio do luxo, do bem bom, e a qual Deus teve que permitir algo tão terrível, dele agir de uma forma que ele veio a matar uma pessoa, e ali ele teve que fugir para o deserto, a qual ele foi e ficou no deserto trabalhando para o seu sogro por muitos anos, cuidando de ovelhas. E Deus o chamou: Moisés, saia de trás das malhadas, porque o que eu tenho para você realizar é maior. E eu quero que você se prepare, se capacite, porque eu vou te encher. Eu que vou te guiar. Moisés ainda tentou falar: mas Senhor, eu sou, pelo que as historiadores da Escritura falam, Moisés poderia ser gago.
eu não sei nem falar. Não se preocupa não, quem vai colocar as palavras na tua boca sou eu. Então muitas vezes nós temos um chamado de Deus e temos aquela certeza no nosso coração e ficamos muitas vezes se escorando em alguém. Não, mas eu não me acho capaz. Não, mas esse negócio de célula na casa, a minha casa é tão pequenininha, aí eu fico imaginando. Não, mas esse negócio de ser pregador, de ser levita, ou de ser o porteiro da igreja, não, eu não sou capaz para isso, eu não quero me dispor. Para mim está ótimo eu bater meu ponto, todo dia eu chego, bato o meu cartãozinho de crente, truco, pronto, já marquei meu horário com Deus, já marquei o meu momento com Deus, está de bom tamanho, eu não quero me envolver, eu quero só ficar no banco. É uma decisão sua, irmão. Mas será que Deus requer só isso de nós? Será que Deus requer só isso de nós? Eu conheci um pessoal que eles, enquanto não arrumaram um lugar para fazer a célula, eles faziam a célula debaixo de um pé de manga. Aí quando tinha chuva, eles montavam uma lona, mas tinha célula, não tinha negócio de dizer, não, está chovendo, não vai ter célula. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos buscando a boa e perfeita vontade do Pai para nossas vidas, nada e nem ninguém nos impede de fazer a vontade de Deus. Está chovendo, irmão, não vou. Hoje não vai ter célula, está chovendo. Hoje eu não vou porque você sabe a minha dificuldade, eu não tenho como chegar e está muita chuva. Eu não posso ir hoje porque não tem ninguém para me dar uma carona. Será? E quando as suas coisas particulares? E quando as suas coisas do seu interesse? Você desenrola, seja lá como for. Você tenta resolver, seja lá como for. Você se esforça, seja lá como for. E por que para as coisas de Deus é tão difícil, irmão? Eu vou dizer o porquê que é tão difícil. Porque a gente quer servir a Deus de uma forma relaxada. A gente quer servir a Deus, que Deus encha-me, Senhor. Eu sou nada sem Ti, Senhor, eu Te adoro, Deus. E quando você sai daqui para fora, como é a sua vida? Como é o seu dia a dia? Do que você tem se alimentado? Quais os pastos você tem andado? Qual a voz do pastor você tem escutado? O que é que você tem feito para se encher do Senhor? Alimentando a carne? Alimentando as vontades da carne? Alimentando as vontades do mundo na sua vida? Ou você se enchendo do Senhor, é você falar assim, eu vou buscar jejuar, orar, estudar a palavra, vou procurar saber como é isso, como é aquilo, para mim crescer aqui. Eu tenho uma dúvida nisso, então eu vou procurar pesquisar. Hoje não tem mais desculpa, irmão, para você falar assim, eu não tenho como saber, não existe mais isso. Antigamente, quando eram uns 20 anos atrás, você só tinha como ter um conhecimento se você fosse numa biblioteca. Hoje a gente tem acesso a tudo na palma da mão. Então não tem mais desculpa da pessoa falar assim, é porque eu não conheço, é porque eu não sabia. Mas deixa você precisar, chá para tosse, bota lá no nosso professor Google, aparece lá 300 mil chá para tosse. Dor de barriga, esse aí até eu sei, folha de goiaba é uma maravilha. Então a gente tem que aprender a buscar a Deus para nosso crescimento. Não é Deus que precisa de você, somos nós que somos. É nós que precisamos. Nós que somos os dependentes dEle. Enquanto a gente não colocar isso dentro aqui de nossa cacholinha aqui, e achar que está fazendo um favor para Deus, você simplesmente está se enganando. Então, irmãos, hoje eu quero que você abra sua Bíblia aí, em João capítulo 10. João capítulo 10, a partir do verso 1. João capítulo 10, a partir do verso 1.
Glória a Deus, amém? Todos acharam? João capítulo 10. Quem for achando, vai ficando de pé aí, irmão, para a gente ler a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aqueles que não acharam, eu espero, viu? Não se preocupe não. Glória a Deus. Aleluias, Pai. Amém? Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que eu tenha outras ovelhas, que não são destes aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Pode se assentar. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Como hoje eu estava falando ali na reunião de homens, não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão, não é a vontade do pastor, não é a vontade do irmão, mas é a tua palavra para nossas vidas. Então, Pai, que eu venha sumir aqui hoje, mas que a tua palavra seja, Pai amado, levada a cada coração aqui essa noite, porque nós necessitamos, Pai, ouvir a voz do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós temos o verdadeiro pastor, o único e suficiente, a qual deu a sua vida por cada um de nós. E eu fico assim olhando que quando ele diz que ainda que eu tenha outras ovelhas de outros apriscos, mesmo assim eu vou reuni-las
e tornar em um só rebanho e um só pastor. O que é que Jesus quis dizer? Que Ele é o verdadeiro pastor, Ele é o único caminho e Ele é a única verdade. Que não tem como ninguém chegar ao Pai a não ser por Ele. Então Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o verdadeiro que nos leva ao Pai. Mas para isso Ele também viu que Ele veio para nos ensinar a caminhar segundo a sua vontade. Por isso que Ele chamou os 12 apóstolos e simplesmente falou assim: ide e levai o meu evangelho. Batizai em meu nome, fazei discípulo em meu nome, guia o povo em meu nome. Então todos nós aqui hoje, não é só o pastor que tem a responsabilidade de ganhar vidas para Jesus, não é só o pastor que tem a responsabilidade de manter esse lugar aqui aberto, não é só o pastor, a liderança da igreja que tem a responsabilidade de muita coisa a qual as pessoas acham: não, o pastor que se vire, o meu líder de célula que tem que se virar para lá, esse negócio de célula não dá certo na minha casa não, porque minha casa é assim, minha casa é assado, e a pessoa não busca ter a responsabilidade a qual Deus está chamando ela para a sua vida. Eu acho engraçado que eu vi um exemplo de ovelhas e bodes. A ovelha, um rebanho de ovelha, quando chega uma ovelha nova no rebanho, elas fazem um círculo e a ovelha fica no meio. E ali cada um vai encostando e cheirando a ovelha e adaptando ela ao rebanho. Falando para ela assim: não se preocupa não, que aqui ninguém vai te machucar. Aqui você vai fazer parte desse rebanho. Já o abençoado do bode, quando chega um estranho, cada um chega e dá uma amarrada. E um bate de um lado, um bate do outro, e o que chega novato tem que correr para um lado, correr para o outro, até ele começar a se adaptar, eles se adaptarem àquele que chegou. É totalmente diferente a forma de recepção. Por isso que a palavra de Deus nos compara como ovelhas. Porque nós temos aquele querer, não dom nosso, mas dom de Deus na nossa vida, de querer ajudar, acolher, colocar a pessoa no nosso ciclo de amizade, de oração, de querer ajudar a pessoa em tudo aquilo que ela precisa, e a gente fica à disposição. Não, pode me ligar a hora que você precisar, se você precisar de alguma coisa, alguma carona, alguma coisa, você pode me ligar que eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Dá trabalho, irmão? Jesus não chama preguiçoso. Procura na Bíblia, onde tem uma passagem que diz: e Jesus chamou aquele a qual não fazia nada, que era preguiçoso, que não tinha coragem de fazer nada, mas Jesus chamou ele para o reino, para levar a sua palavra. Ser forte e corajosos. Eu estava falando hoje lá na reunião de homem tem que ter testosterona, irmão. Homem tem que ser aquele a qual a mulher chama para resolver, não é para correr não. Homem não pode ser aquele que a mulher chama: uma barata, e o cara: está onde, meu Deus? Ó o rato, Jesus, eu estou morto, misericórdia. Morreu, miserável. Acabou. Tem uma cobra, chama a polícia ambiental, pelo amor de Deus, que eu não tenho coragem nem de encostar. Parece cobra, para tu ver o resultado teu. A gente tem que se posicionar. A gente tem que ser o protetor do lar, aquele que dá a sua vida. Sabe qual é o primeiro aprisco na nossa vida? É a nossa família. É o primeiro ministério a qual Deus chama cada varão, cada homem a assumir a sua responsabilidade de ser o provedor da casa, de ser o sacerdote do lar e de levar a sua família
aos apriscos de Deus. Temos que ser exemplo. É fácil ser exemplo? Não, irmão. É fácil muita coisa? Não. Mas se você buscar em Deus, você consegue? Com certeza. Se você começar a mudar a sua forma de agir, de pensar, e você se colocar no lugar do outro, as coisas começam a fluir. Porque um casamento, um relacionamento, você que ainda não tem, que às vezes a pessoa fica só pensando em casamento, porque eu quero ter uma mulher, só fica pensando que é o bam, 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 e só fica pensando naqueles momentos de intimidade. No máximo 20 minutos acaba. Que não vem para cá nego dizer que é 1 hora, 2 horas, que é mentiroso. Acaba. E as outras 24 horas? As outras 23 horas? E um dia? E uma semana? E um mês? Ou você quer ser simplesmente aquele que, não, que dure enquanto for bom? Tá bom, é um direito seu. Mas as consequências virão. Então nós temos essa responsabilidade. Porque um relacionamento não é um hotel que você chega, eu sou hóspede, manda para mim aí uma lasanha, quero uma lasanha com refrigerante, viu? Tá bom, manda vir buscar os pratos, já terminei. Não, manda aqui um suco. Ei, vem, manda limpar o quarto que eu estou aqui, o quarto meu está sujo. A gente não é hóspede, nós somos sócio. E sócio tem que fazer por igual. Sócio tem que fazer por onde, um ajudar o outro para que tudo dê certo, para que tudo venha dar lucro e não prejuízo. Já imaginou uma sociedade? Eu já participei de negócio de sociedade, não quero mais nunca na minha vida. Só com minha esposa, quero ser sócio só com ela, que a gente tem que ser sócio até o dia que Jesus me levar ou levar ela. Mas é algo que às vezes você se esforça tanto e a pessoa está lá. Não, está tudo bem. O rapaz tem que resolver. Não, está tranquilo, fique em paz. Não, que nada, não se preocupa não. Amém. Então, irmãos, quando a gente fala isso, eu não estou aqui jogando pedras e nem direta em ninguém. Eu quero que você venha mudar a sua mentalidade. Eu quero que você venha mudar a sua forma de agir, de pensar. Porque nós somos seres pensantes, seres que raciocinam. Errar faz parte do percurso e do caminho de cada um de nós. Agora, permanecer, aí, meu irmão, já é outro problema. Porque uma coisa é você errar e outra coisa é você querer continuar no mesmo erro. Eu estava dando um exemplo lá, quando eu não servia a Deus. Aí a minha vida era jogar bola no final de semana. Trabalhava a semana toda e realmente eu trabalhava muito. Que naquela época não tinha frigorífico e meu pai tinha açougue, eu não tinha açougue ainda também. E a gente mesmo que abatia o gado. E aí eu ia para os matadouros que tinha aqui, um ali no Riachinho. E aí para ajudar, às vezes no orçamentozinho para me ganhar um troco a mais, eu matava. Além do gado do meu pai, eu matava gado para outros açougueiros, para eu ganhar um troco a mais. E tinha dia, sexta-feira principalmente, numa tarde, eu tinha que matar 5, 6, 8 gados, dependia do total. E chegava em casa muitas vezes 10, 11 horas, meia-noite em casa. Além de matar o gado, eu tinha que carregar o caminhão e descarregar também, jogar os quartos de boi nas costas e levar para dentro. E eu trabalhava muito realmente. Só que a minha mentalidade era o seguinte, eu trabalhava demais, então a minha esposa que não podia interferir no meu lazer. Quando chegava sábado, joga bola. Saía às vezes, depois do almoço, chegava 10, 11 horas, meia-noite em casa. E a mulher não podia dizer nada, porque é o meu lazer, é o meu direito, eu trabalho, eu sou um que só gosta de brincar bolinha, o que é que tem? Isso não tem nada demais. Mas eu não olhava o lado dela, que ela também trabalhava a semana toda. Chegava sábado e domingo, ia trabalhar em dobro para colocar a casa em ordem. Mas é eu que tinha que direito de lazer. Ela não. Ela é o papel da mulher, vai trabalhar mesmo.
Quem mandou comer a maçã? A gente só gosta de jogar isso nas mulheres, né? E o Adão, que era frouxo, falou assim: foi a mulher que tu me deste, Deus. O frouxo. Que ele devia falar: ó Deus, eu avisei ela, agora o Senhor acerta com ela aí, que eu não mandei ela comer. Mas ele foi e comeu também. E a gente às vezes fala assim: mas se fosse o contrário? Já imaginou? Você trabalha a semana toda, aí chega sábado, sua mulher: ó, tchau, estou indo ali com minhas amigas, me divertir, não sei que hora eu chego, viu? Arruma a casa aí, lava os pratos, limpa a casa, lava a roupa, e dá um jeito aí, que eu quero chegar, quero achar tudo arrumado. Você ia abrir um sorrisão e falar assim: ah, tá bom, meu amor, pode ir, vai em paz, viu? Boa diversão para você. É muita hipocrisia, né, irmão? Por isso que nós temos que entender que a mente de Cristo não é para você pegar para você e ser só individual. Jesus está me salvando, então os outros que se viram, que vão atrás de Jesus, não querem nem saber, eu estou fazendo a minha parte. Será que Jesus chamou a gente para isso? Ou todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador, que o Senhor Jesus o restaurou, que o Senhor Jesus o tirou da lama, do lamaçal do pecado e restaurou a sua vida e transformou você numa nova criatura, ele diz assim: ei, ide e levai o meu evangelho. É uma ordem, irmão. É uma ordem do Senhor nas nossas vidas, a qual a gente tem que levar o benefício que Ele fez na minha vida e na sua. Ou Jesus não fez nenhum benefício na sua vida? Ou Jesus não transformou a sua vida em algo a qual você era e você parou de ser, a qual você fazia e deixou de fazer? Eu sou testemunho vivo. Depois que eu fui entender o que é ser uma só carne, eu tive que passar por um processo muito doloroso para aprender a valorizar a minha esposa, para aprender a entender que o que ela sente, eu também tenho que sentir. Se algo que me diverte, tem que divertir ela também. Por isso que hoje eu sou assim. Se eu for num lugar, meu amigo, não cabe minha mulher, não cabe meus filhos, também não cabe eu. Pode ficar com raiva. Ah, a mulher que não quer saber não, porque na hora que eu estou lá em cima de uma cama doente, quem vai lá cuidar de mim é ela. Então, onde puder caber minha esposa e meus filhos, ou só eu e minha esposa, seja como for, ali sim, eu vou com muito grado e amor e carinho. Mas se não pode, então também não serve para mim. Se onde eu vou me divertir, ter um lazer, não serve para minha família, então não serve para mim. Tem que ser para os dois. E Jesus aqui, quando ele fala que ele é o bom pastor, que ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que ele é o pastor, que ele é a porta de entrada de tudo aquilo de bom, e ele também é a porta de saída, mas que você saia cheio da graça dele, para você não andar por caminhos a qual pode te levar para precipícios, para lugares a qual possa ser que não tenha volta. Qual a voz você está escutando? De qual pastor você está escutando? Eu já fiz uma pregação aqui uma vez, de qual voz você está ouvindo? Qual é a voz que está te guiando? Qual é a voz que você tem dado ouvidos e está sendo guiado? Então, irmãos, Ele nos chama para sermos diferentes. Ele nos chama para fazer a diferença. Porque estarmos aqui reunidos é a melhor parte do bolo. A melhor parte do bolo é essa aqui. Todo mundo reunido em um só propósito, em uma única vontade, em um único desejo, pelo menos é o que a gente pensa. Se o seu coração não está com esse mesmo propósito, aí já é você e Deus. Mas estamos aqui reunidos no nome dEle. E quando a gente sai da porta do aprisco para fora? Onde você tem andado? Quais os pastos você tem buscado para você e sua família? Qual as vozes você tem escutado de pastor? Ou qual a voz você tem escutado, se é a de Deus ou a do diabo? O que é que nós estamos fazendo como representantes de Cristo?
como mini Cristos. Isso que nós somos. A partir do momento que você confessa Jesus na sua vida e diz que serve a Ele de todo o seu coração, você é um mini Cristo. Você tem que representar Cristo. O que nós estamos fazendo? Qual a sua convicção de buscar a Deus? O que é que você tem passado que você tem dúvida que Deus não pode agir? O que é impossível para Deus? O que é impossível por tudo aquilo que Jesus já fez por mim e por você? Deus nos deve alguma coisa? Deus deve, irmão? Claro que não. O preço já foi pago. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o maior preço pela remissão dos nossos pecados, para nos dar livre acesso ao Pai. Tanto é que ele fala aqui que eu tenho autoridade, porque eu estou dando. Eu não estou sendo obrigado a dar a minha vida por vocês, mas eu estou dando e eu tenho autoridade para dar e para tomá-la de volta. Então tudo está no controle de Deus, e é isso que a gente tem que entender. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo e tudo tem um propósito. Tudo tem fases. Tudo tem fases na nossa vida. Então qual a fase você está vivendo? Eu vi um testemunho de um médico hoje, cara, que eu fiquei muito impactado. Ele é médico e cristão. E ele diz que quando ele chega no hospital, que tem aqueles casos impossíveis, que as pessoas falam que não tem mais jeito. Ele fala, manda para mim. E aí, ele teve uma situação de um jovem, que para os médicos já estava desenganado, aos olhos humanos. E ele assumiu fazer a cirurgia daquele jovem. E aí antes dele começar a cirurgia, ele disse que ele sempre teve esse processo que ele faz. Antes de toda a equipe chegar, ele sempre chega antes de todo mundo, antes do cirurgião, e ele vai diretamente ao paciente. E ele chega, ó, eu só aprendi cortar e costurar, mas quem pode fazer a sua cirurgia é Deus. Você crê nisso? E a pessoa, sim. E ele fez a cirurgia desse jovem. E começou a fazer essa cirurgia, terminou. O jovem teve uma parada. E reanima de um lado, reanima do outro, e ajeita aquilo. Pensou que não, o jovem voltou a bater o coração, mas não respirava direito. Aí ele falou, o Deus que colocou o coração dele para bater, é o Deus que vai fazer ele ficar respirando. E ali resumindo, o jovem sobreviveu à cirurgia. Hoje faz parte do ministério que ele congrega. É um servo na igreja que ele congrega. Mas aí é como ele falou. Uma semana depois ele teve outra coisa parecida com essa de uma criança de 13 anos. E ele fez o mesmo processo. Ele chegou antes, conversou com aquele jovem, falou de Jesus para ele, que Jesus é que poderia salvar ele, fazer a cirurgia dele, fazer o milagre na vida dele. Você crê? Eu creio. Mas o jovem não resistiu e morreu. Ou seja, quem faz é Deus. O nosso papel é ter fé que Deus pode fazer, mas quem faz é Deus. A mesma situação praticamente, mas terminou diferente. É culpa de Deus? Não, irmão, tudo está na mão dele. Aqui o Senhor Jesus fala, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para pegar ela de volta. O que é que Jesus está querendo dizer assim? O controle da vida de cada um de nós está nas mãos de Deus. Quem tem controle da sua vida aqui, irmão?
Quem de nós aqui tem a certeza que amanhã vai estar tudo às mil maravilhas, que não vai acontecer nada na nossa vida? Antes de ontem, como um dia normal na minha vida, saí para trabalhar, peguei minha motinha, mesma coisinha, que eu não ando correndo devagar. Quando passei aqui da ponte, trânsito fluindo normal, e um rapaz na minha frente, de moto, que eu só ando encostado no acostamento, e o rapaz assim no meio da pista, andando com outro na frente de mim, assim mais ou menos uns 10 metros na minha frente, com outro na garupa. De uma hora para outra, o trânsito parou. O cara que ia na moto não percebeu, no fundo de um HB20. Aí ele se esbagaçou. Eu estava distante, como daqui nesse climatizador, aí só trisquei no freio da moto, para me diminuir a velocidade, para me parar, para ajudar ele. Rapaz, vai entender, só Deus sabe. Quando eu trisquei no freio, essa moto deu de banda assim. Quando eu olhei, falei igual a outro. Quando eu prestei atenção, eu fiquei assim, oxê, como foi que eu caí mesmo? Como foi isso aqui? Tomei um tombo, irmão. Machuquei, machuquei. A sorte que eu estava fardado, né? Aguentou as negócios, porque senão eu tinha arregaçado minha lateral todinha. Aí eu levantei, Deus, obrigado, Senhor, pelo livramento. Aí o cara que bateu na HB20, ele já veio me ajudar. Não foi eu que fui ajudar ele, não. Ele não teve nada. Aí ele veio, você machucou? Eu falei, não, graças a Deus, Deus, obrigado, Senhor, pelo livramento. Me ajuda a levantar a moto aqui. Levantei a moto, ele, você está agradecendo, né? Eu falei, oxê, tudo é livramento, irmão. Eu caí aqui porque Deus tinha um propósito de eu não entrar debaixo de uma carreta lá na frente. Então nada é por acaso. Foi um livramento de Deus na minha vida. Agora você já imaginou se eu levantasse? Miséria, diacho foi isso que aconteceu aqui, mano. Vai pra merda, vai não sei o quê, vai pros infernos. Como é que pode um negócio desse? Aí depois eu caí a ficha, eu sou cristão, né? Me perdoa, Deus. É tão fácil a gente ser cristão quando tudo vai bem, né? Família está bem, vida financeira está bem, saúde está maravilhosa. E quando chega o dia mau? E quando chega aquele dia a qual você não planejou para a sua vida? E quando chega aquele momento a qual você nunca pensou que ia passar? Quem é você perante Deus? Será que Deus está castigando o irmão? Mas Deus, por que eu estou passando por isso, Deus? Por que a minha vida não muda, Deus? Por que as coisas não fluem na minha vida, Deus? Tudo quem faz é Deus. Nada é por acaso na vida daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, diga assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você está amando a Deus, irmão? De todo o seu coração? E aí? É uma análise pessoal. Irmãos, a gente tem que parar para analisar que a palavra de Deus está se cumprindo em cima da terra e as pessoas estão ficando dispersas. Hoje em dia a pregação é: eis meu filho que tu está recebendo uma bênção tal que devendo tamanha abastança. Eis meu filho que Deus está te dando a mansão. Ei meu filho que Deus está te dando o carro da sua vida. Ei meu filho que Deus está te dando isso, te dando aquilo, está fazendo, você vai ser próspero, você vai não sei o quê. Deus pode? Eu creio nesse Deus. E eu pego essas bênçãos para mim. Quem não quiser pegar, não pega. Mas o principal evangelho, sabe qual é? Arrependei-vos. Jesus está voltando. Que louvor, aquele último louvor, viu? Nunca tinha escutado aquele louvor, cara. Que louvor lindo, cara. Sem Deus eu não sou nada. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ter uma conta recheada e amanhã o Senhor requerer a sua alma e você não herdar a vida eterna ao lado do Pai? De que adianta? De que adianta, irmãos?
Se riqueza fosse tão bom e só trouxesse felicidade, você não via pessoas ricas se suicidando. Você não via as pessoas... Meu irmão, a profissão que mais hoje recebe pessoas é a profissão de psiquiatra. Porque as pessoas estão cada dia mais vivendo algo daquilo que nem viveu ainda e já está morrendo por aquilo que nem sabe se vai passar. É errado, irmão, procurar ajuda humana? Não. É falta de Deus. É porque não busca Deus, é porque não ora, é porque não jejuma. Não, irmãos. A gente tem que entender que nós somos três. Nós somos carne, alma e espírito. Talvez a sua alma está cheia e você está bem alimentado e o seu espírito também. Mas talvez você está debilitado na sua carne. Você precisa mudar, buscar. A gente tem que entender isso. Tem hora que é coisas que a gente tem que buscar. Não é porque você não está buscando Deus, não. Se fosse assim, Deus não dava sabedoria ao homem para ajudar a humanidade nas coisas de doença, de psiquiatria, de tanta coisa. Quantas pessoas a gente conhece, irmãos, que se não for num médico, não tomar o devido remédio, a pessoa não tem uma vida normal. Então a gente tem que entender que nem tudo na nossa vida é espiritual e também nem tudo é carnal. E nem tudo é Satanás não, tem hora que é falta de vergonha mesmo. Mas aí a gente aprendeu como crente, é o Satanás na minha vida. É o inimigo querendo me destruir, é o inimigo fazendo, eu nem percebi, foi o inimigo que me usou. Será, irmão? Será que é o inimigo que está recebendo esse mérito todo? E cadê o Deus que você serve? Que a palavra de Deus diz que desde quando você recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. É a palavra dele que fala. E a gente muitas vezes fica dando mérito e poder a algo que já é derrotado no nome de Jesus na nossa vida. Será que a gente está amando a Deus? Ou simplesmente servir a Deus está sendo um fardo para a sua vida? Vir para a igreja, misericórdia, meu Deus, ficar lá escutando o pastor Valdemar falar praticamente as mesmas coisas. Não, é o pastor Duval puxando a orelha da gente. Não. Se fosse eu, irmãos, Valdemar, homem, de mim não sai nada. Quem sou eu, irmãos, para falar algo para vocês? Quem sou eu como homem comum, como qualquer um de vocês, para estar aqui bradando algo que a Bíblia é que está falando? Eu não estou aqui falando as minhas palavras, eu estou falando aquilo que está escrito. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos escutar a voz do bom pastor, mas Ele quer usar quem? A parede? Será que Jesus vai usar quem? O carro, a casa da gente? Ou Jesus quer usar cada um de nós como bom pastor para chamar as ovelhas ao aprisco dele? Que aqui no 16 fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Mas aí ele quer que vai usar quem para agregar essas ovelhas no seu aprisco? Jesus, ele usou quem na Bíblia? Será que vai ter que colocar uma jumenta para falar com você? Ei, acorda para a vida. Será que Deus tem que fazer isso para você acordar? Para você saber que você é que é chamado por Ele? É você que tem que ter a responsabilidade de ser aquilo a qual Ele quer que você venha ser, irmão. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vontade de Deus, ela tem que ser maior do que as nossas próprias vontades. A voz de Deus tem que ser maior do que o nosso orgulho, de que a nossa ignorância, de que é tudo aquilo que não provém do Senhor na nossa vida. É fácil a gente às vezes mudar de vida? Não é, irmãos. Eu falo por mim mesmo. Eu era o centro da ignorância. Eu não sabia controlar. Quando eu vi, eu já tinha feito, aí me magoava minha esposa, magoava minha mãe, magoava meu pai, magoava minhas irmãs. Quando eu vi, eu já tinha estourado. Isso é dom de Deus na minha vida? Lógico que não. Mas depois que eu falei assim, eu quero mudar, Jesus me molda. Jesus, só Tu tem o poder de me fazer mudar a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes, as minhas palavras.
Eu xingava, irmão, eu tinha uma boca porca. Eu xingava, que quando eu já tinha falado meio mundo de palavras que não... A gente tem que aprender a vigiar. Você que tem filhos, com quem seus filhos têm andado? Com quem seus filhos têm convivido? Eu com 8 anos, meu pai me deixava ir para uma tal de uma fazendinha que tinha lá perto da cidade, que ele tinha cavalo, e eu era apaixonado em andar de cavalo. Eu ia sábado para lá, andar a cavalo, tocar gado. Meu amigo, vocês não têm noção de quem era essa família que eu ia ficar lá, não. Eles tinham a harmonia até meio-dia. Todo mundo almoçava, todo mundo comia no mesmo lugar. Aí quando pensava que não, começava a beber. Um tomava uma pinga, outro tomava outra. Quando dava na boquinha da noite, estava filho brigando com pai brigando com filho brigando com tio brigando com o irmão, e virava aquela bagaceira, e um segura outro, e outro bate de pau, outro bate de facão, e virava aquele negócio. Xingar, de 10 palavras, acho que 9 era xingamento, uma só que era normal. E eu naquele meio, né? E eu olhava, e a gente é contaminado pelo ambiente. Quando eu passei pela escola do xingamento lá, eu estava igualzinho a eles. Xingava que era uma beleza. Tudo meu era pá. E aprendi com eles também a ignorância. Só não batia em gente, mas coisas assim que de dar murro não importa. Balde lá em casa, acho que não durava uma semana. Só ia balde explodir para lá. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Eu falo assim, tenho um orgulho, irmão, que vocês nem imaginam. Tenho um orgulho de falar isso. Eu noivo dessa aqui. Aí me ama, viu, irmão? Aí eu falo para ela direto, aí me ama, porque ela passou para chegar até aqui, meu amigo. Não é toda mulher que enfrentaria isso hoje, não. Viu? É o noivo dela, ela foi almoçar lá na casa de minha mãe. Aqui a gente morava, minha mãe na época morava ali no Barreiras 1, famoso Pombal. Lá eu não sei que com a minha irmã caçula, a gente era igual cachorro e gato. Eu tive um desentendimento lá com minha irmã e começou uma discussãozinha. Quando eu vi, meu amigo, já tinha pego essa mesa, piquei essa mesa para cima com comida, refrigerante, virei de perna para cima. Agora vocês comem aí, ó. Na casa do meu pai, viu? Não era na minha casa, não. Aí essa daqui saiu chorando. Não, eu não volto nunca mais aqui. Eu falei, se tu for, tu vai ver, viu? Tu não volta mesmo não, pode ir embora. Aí sai minha irmã atrás dela, volta dita, senão ele vai endoidar, dita. E vai lá no canto, vai em outra, aí ela voltou, sentou lá e só chorava. Aí quando eu ia cair a ficha, quando eu ia acalmar, eu vi a cagada que eu tinha feito. Aí agora, para voltar atrás, eu não vou fazer mais, me perdoa. Não, é porque eu fiquei nervoso, eu te juro, nunca mais vai acontecer, nunca mais. Promessas em vão. Porque o único que transforma uma vida, o único que entra na nossa vida, o único que entra na nossa maior intimidade, se chama Jesus. E se a gente não abrir a porta, Ele não vai entrar. E um dia eu abri a porta para Ele, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mas eu abri a porta. E acreditei que Ele poderia transformar, restaurar a minha vida, meu casamento, tudo aquilo a qual Satanás tentou destruir. E para a honra e glória de Jesus, não é minha, não é de ninguém, que eu não tenho mérito nenhum, foi Ele na minha vida. Ele fez tudo conforme aquilo que eu pedi a Ele. Ele me transformou de dentro para fora. Ele fez com que eu viesse mudar, com que eu viesse pensar, com que eu viesse a dar valor verdadeiramente a coisas que merecem ser valorizadas, e não dar valor àquilo que é supérfluo, que passa, que acaba. Então, irmãos, qual bom pastor vocês têm escutado? Qual é a voz que vocês têm dado ouvido? Porque o Senhor Jesus, Ele fala aqui no verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então temos que aprender a viver a Cristo. Não fazer as coisas querendo recompensa humana, não fazer as coisas porque, igual o irmão Leandro falou algo, é interessante mesmo. Não há amor quando você faz algo para alguém querendo receber algo em troca. Isso não é amor, isso é troca. É você falar, aí ó, nem reconhece quem sou eu na vida da pessoa.
nem reconhece, nem me dá valor, fiz tanto por ela. Coloca um pedestalzinho, um semideus, e sobe em cima. Para querer honra, para querer glória. Porque a honra e a glória é de Deus. Se eu estou até aqui, foi o Senhor que tem me sustentado. Não foi os méritos do homem Valdemar, mas sim os méritos do Senhor na minha vida. Ninguém está de pé porque é o bonzão, não. Nós estamos de pé porque o Senhor tem feito a sua vontade, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem buscado fazer aquilo a qual lhe apraz para nossas vidas, e a gente tem que estar disposto a receber e fazer de bom grado. De bom grado. Não por obrigação ou por dever, mas sim por ter o privilégio e se achar honrado em fazer para Deus algo. Enquanto você não colocar que servir a Deus é algo honroso para a sua vida, vai ser sempre um fardo a qual você vai carregar. Porque você vai estar fazendo para dizer assim, ó, eu estou aqui porque senão depois o pastor vem dizer. Nunca vem. Eu estou aqui porque senão o líder da célula vai falar, cadê você? E não sei o quê, quer entrar na minha vida, quer toda hora perguntar, por que você não veio? Por que não sei o quê? Aí eu te pergunto, será que a gente não tem mais o que fazer, irmão? Será que eu não tenho o que fazer? Será que eu não tenho família? Eu não tenho preocupações? Eu não tenho coisas seculares para fazer? Que eu fico me preocupando com a vida de alguém? Será que o pastor, um líder de célula, será que ele não tem nada para fazer? Ele só fica lá olhando, não tenho nada para fazer mesmo, né? Deixa eu mandar pelo menos uma mensagem para fulano. Fulano, não vê por quê? Será que a gente não tem nada para fazer? Será que se não fosse o amor de Deus na nossa vida, você estaria à frente de uma célula, Leandro? Você estaria tentando ajudar alguém? Se não fosse o amor de Deus na nossa vida? A Rosa mesmo, ela confessou que a coisa que ela tinha mais raiva era receber visita. Que ela não queria que ninguém entrasse na sua casa. Aí hoje Rosa tem uma célula na sua casa, foi porque Rosa quis ser bonzinha e abriu a porta da sua casa? Não, irmão. É porque Deus transformou a mente e o coração dela para ela entender o que é o chamado de Deus na vida dela. Então, enquanto você ficar no seu mundinho, não, porque pastor, você não sabe, pastor, mas minha vida é isso, minha vida é aquilo, o meu problema é maior do que o mundo todo, porque meu problema é a maior dificuldade de tudo em cima dessa terra, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe o que eu vivo, não, irmão. Mas Jesus sabe, e o único que pode fazer é Ele. A gente pode um ajudar o outro. Mas tem lutas que Deus ele nos chama para intimidade. Tem lutas que Deus quer que você se levante e não fique querendo jogar o fardo. Ora por mim, viu, irmão? Estou passando por isso, viu? E você está orando? E você está buscando Deus? Ora por mim, se fosse assim era bom demais, né? Ei, tu cobra quanto por uma hora de oração? É R$100, toma aqui, eu vou te dar para tu orar por mim, R$100, ora aí por mim, viu? Era bom demais, não era? Só chegar e pagar alguma coisa para alguém. Ora aí por mim, que eu não tenho tempo de orar, não. Igual a minha mãe, um dia que eu cheguei para ela, falei, mãe, compra uma Bíblia que eu vou para a igreja. Eu nunca vi uma Bíblia aparecer tão ligeiro na minha vida, irmão. Acho que não foi meia hora, ela estava, toma aqui a Bíblia. Fui comprar ali para tu. A alegria nossa é essa, irmãos. A alegria do Senhor Jesus fala assim, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não tem outra palavra aqui na Bíblia que fala que há festa no céu, a não ser essa. Quando um pecador se arrepende. Quando alguém se rende à vontade, à alegria, ao amor de Cristo para a sua vida. Irmãos, vocês veem que é algo tão espiritual, que precisamos lutar com as armas, a qual fala lá em Efésios, para quebrar o mundo espiritual na vida das pessoas. Porque se você parar para analisar, o que é que Deus te oferece que é ruim para a sua vida? O que é que Deus oferece para mim e para você que você tem que falar assim, Deus, esse aqui eu não quero não, porque isso aqui é ruim, Deus, sai fora. Não, isso aí para mim não, Deus.
Deus, Ele te chama para te transformar de dentro para fora. Deus, Ele te chama para te moldar de uma forma sobrenatural, porque Ele te fala, Deus fala, se você era assim, não seja mais. Se você fazia assim, não faça mais. Se você não mentia, não minta. Se você roubava, não roube. Se você matava, não mate. Se você fazia assim, não faça mais. Deus, Ele nos chama para mudar a nossa mentalidade e o nosso coração, e falar assim, ei, eis que eu te faço uma nova criatura, um novo ser, com um novo pensamento, uma nova forma de agir, de pensar e de fazer as coisas. E a gente muitas vezes fica resistindo. Igual eu mesmo, quando não era crente. Ixi, esse negócio de crente, velho. E minha cervejinha? Não vou poder tomar mais. E meu futebolzinho, que tem igreja que não deixa de jogar bola. Olha a mentalidade, gente, da pessoa sem Cristo. Fica se apegando às coisas do mundo. E a palavra de Deus diz, aquele que tem amor às coisas do mundo, não ama o Pai. E é verdade. É verdade, irmão. A gente às vezes gosta de apontar, e muitas vezes nós temos ídolos dentro da nossa casa. É a nossa casa, é o nosso carro, é nossa família, é nossos amigos, porque eu não posso ficar sem sair com meus amigos. O que é que eles vão dizer de mim? O que é que eles vão pensar de mim? E valoriza certas coisas mais, que não tem nenhuma valia para a sua vida, mas você valoriza. Cai doente, miserável. Cai em cima de uma cama para tu ver quem vai estar lá dando remédio em tua boca, falando, não, toma um chazinho, toma isso, toma aquilo, e aí está melhor, para quem ir no médico. Cai doente. Que você vê quem é os amiguinhos. Cai numa situação difícil financeiramente, para você ver quem é seus amiguinhos. Aprenda a valorizar enquanto há tempo. Aprenda a amar enquanto há tempo. A palavra de Deus, ela diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Porque depois que você morre, não tem negócio de missa de sétimo dia, não tem negócio de acender vela. É você e Deus. E você que vai prestar conta para Ele. É você que vai ter que prestar conta de tudo aquilo a qual o Senhor te chamou, e você, não, Deus, deixa para amanhã, não, Deus, deixa para depois, não, Deus, talvez amanhã eu vou, viu? Não, esse negócio de servir, deixa quando eu ficar velho, porque eu sou muito novo, eu tenho que curtir a vida, Deus. Novo não morre não, né? É eterno. Então, irmãos, aprenda a escutar, que você venha gravar na tábua do seu coração, João 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus já pagou o preço por minha vida e pela sua. Jesus já fez algo sobrenatural, a qual Ele fala aqui que eu dei a minha vida e tomei-a de volta, porque Satanás não tem nenhuma autoridade sobre o nome que há sobre todo nome, e Ele ressuscitou no terceiro dia, para mostrar para cada um de nós, que cada um de nós temos vida eterna em abundância ao seu lado, mas para isso nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, morrer para o mundo e nascer para Cristo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que estou à porta e bato, mas Ele só entra se você abrir. Eis que eu vou voltar para buscar a minha noiva, e Ele está querendo voltar para buscar uma noiva adornada, limpa, sarada, curada, para ir morar no céu com Ele. Então se limpe, se adorne a cada dia, busque a face de Deus enquanto se pode achar, porque o amanhã pertence a Ele. O amanhã é de Deus. A palavra de Deus diz que você não pode planejar nada. Você pode planejar, mas colocar na mão de Deus. Senhor, se eu estiver vivo amanhã, me ajuda a resolver isso. Deus, se for da tua vontade isso para a minha vida, que venha dar certo, se não também não dê, é porque o Senhor não quer. Isso que nós temos que aprender, a viver Cristo em nós, e não a gente querer fazer Cristo de nosso empregado. Faz isso, Deus, porque se o Senhor fizer isso, eu prometo, Deus, vou dar uma oferta abençoada. Mas Deus, faz isso, porque se o Senhor fizer, eu prometo, Deus, eu vou orar todo dia.
pastor Duval falou algo hoje lá na reunião dos homens que eu dei risada. Depois eu fiquei olhando. Aí fala assim, irmão, vamos jejuar. Vamos tirar essa semana para jejuar. Amém? Aí você escolhe, tira algo que você tira algo para jejuar. Aí você chega, Deus, eu prometo, Pai, que eu vou jejuar. Essa semana eu não como lasanha. Você come lasanha todo dia, irmão? Deus, eu prometo jejuar que essa semana eu não vou comer lagosta. Eu nunca comi na minha vida. Nem sei como é. Aí um jejum desse é uma maravilha, né? E bem assim é a gente que às vezes, Deus, se o Senhor fizer isso, eu prometo orar meia hora por dia, todo dia, Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu prometo, Deus, que eu tiro o café da minha vida durante uma semana. Sabe nada, inocente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra aí, dá um glória a Deus. Então, irmãos, aprenda a ouvir a voz do bom pastor. E aprenda a acolher, seja ovelha, aprenda a acolher as ovelhas que estão por aí perdidas, precisando de uma voz, de um carinho, de um aprisco para que ela venha se sentir segura. Aprenda a lutar pelas vidas que estão ali fora, precisando de uma palavra. Aprenda a ser também um bom pastor na vida de alguém. Aprenda a ser um bom pastor da sua casa, da sua família. Aprenda a ser um bom pastor como um filho obediente, uma filha obediente. Aprenda a ser um bom pastor em todas as áreas da sua vida. Se for no seu emprego, se for onde você estiver, aprenda a ser bom pastor. Dê bons exemplos. Seja diferente, não vá como a multidão. Aprenda a fazer conforme o nome de Cristo venha a ser glorificado através da nossa vida, da sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé. Eu quero estar aqui finalizando e orando por você, em nome de Jesus. Amém?